Oi família, tudo bem? Veja só, nós estamos com um texto aqui em Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. É um texto muito conhecido que nós vamos tirar muitas lições. E a gente vai lendo a palavra e vai tirando as lições. Então Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos ler o 1 e o 2, nós vamos gradativamente. Ele fala sobre a cura de um paralítico. Então, diz assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Veja só, nós temos muitas coisas para fazer. Nós podemos fazer EBDs, nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos fazer umas centenas de coisas. Mas existe uma coisa que é a maior manifestação do Espírito Santo de Deus. O versículo 2 diz aqui que Jesus estava passando a mensagem. E isso é a principal coisa que alguém pode fazer em relação ao reino de Deus, é passar a mensagem. E a gente às vezes sofistica demais as coisas, arruma tantas novidades, tantos eventos, tantas coisas que na realidade só precisa passar a mensagem. É isso que Deus quer para a nossa vida e para a vida de cada um de nós, que a gente passe a mensagem de acordo com a palavra de Deus, só. Continuando o versículo do 3 ao 5, a palavra diz assim: trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, enquanto em cima do lugar onde estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Veja só que coisa interessante, né? O que foi que aconteceu? Aconteceu uma atitude de fé. A nossa fé depende também da nossa atitude. Sem atitude, nós não chegamos a lugar nenhum. Se eu quiser realizar alguma coisa na minha vida, mas eu não dou o primeiro passo, é como a história do ditado chinês: para uma grande jornada, nós temos que dar o primeiro passo. Isso é natural, tem que acontecer. Então, o que foi que eles fizeram? Os amigos pegaram uma cama, botaram o doente e trouxeram. Isso é atitude. O versículo 5 diz assim: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Se você está precisando de livros, bíblias e qualquer item que você possa encontrar no Mercado Livre e na Shopee, aqui abaixo na descrição tem um link que te leva a esses 2 marketplaces. E você vai encontrar tanto os livros como as bíblias em promoção e todo o produto que você precisar da Shopee ou do Mercado Livre. Você pode ajudar o canal dessa forma, levando para muitas pessoas a palavra de Deus, e também se inscrever e dar o seu joinha aí. O versículo 3, 4 e 5, aqui de Marcos capítulo 2, ele diz assim: trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Veja só, existiu o reconhecimento de Jesus. Mas qual é a lição? Nós estamos falando sobre lições que nós podemos trazer para a nossa vida em relação à palavra de Deus, para que a gente bote em prática no nosso dia a dia. É uma lição de atitude, de fé. Jesus viu que eles tinham tomado uma atitude. Jesus viu que eles tinham fé. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, nós temos que ter atitude e nós temos que acreditar, ter fé. É isso que Deus quer para Ele nos abençoar. Nós botamos tudo nas mãos de Deus e fazemos a nossa parte e lutamos e não olhamos para trás. Aqueles rapazes, eu não sei se eram jovens, se eram mais velhos, não sei, mas eles tiveram atitude. Quando eles chegaram com aquele doente naquela cama, eles tinham um objetivo. Eles tinham que passar por ali, mas não conseguiram. Como ia passar no meio daquele povo todo? Mas eles conseguiram um jeito de subir na casa. Eles conseguiram um jeito de abrir o telhado, e eles conseguiram as cordas, e eles desceram o doente na presença de Jesus. É isso que Deus quer.
Quando Deus vê que nós fazemos a nossa parte, Ele toma conta do resto. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, primeiro nós temos que ter fé, depois nós temos que ter uma atitude para tomar essa decisão. E o versículo de 6 a 8 de Marcos, capítulo 2, nós vamos ver quais são as lições que nós vamos pegar desses versículos. E a palavra de Deus diz assim: alguns mestres da lei estavam sentados ali e começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só tem esse poder, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? Veja só como são as coisas. Quando Jesus chegou perto daquele homem, ele viu que eles tinham fé. Então Jesus disse assim: olha, teus pecados estão perdoados. Eu sei que isso parece simples. E aqueles homens que eram doutores da lei, eles sabiam que aquilo era realmente um trabalho de Deus. Mas só que eles queriam tumultuarem. E assim, qual é a lição que nós podemos tirar disso aí? Nós podemos tirar a lição da seguinte forma. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tem alguém que vai criticar, tem alguém que vai botar defeito, tem alguém que vai dizer que não dá certo, tem alguém para atrapalhar de alguma forma. Mas o que é que nós temos que fazer? Ter fé em Deus e continuar em frente. É aquele que não desiste, é que é o vencedor. Então, não podemos baixar a cabeça. Se alguém critica, mas você tem certeza do seu propósito, você tem certeza daquilo que você quer lutar para conseguir, não importa. Vai em frente e vai lutando. Aqueles homens tinham um objetivo: a cura do paralítico. E nós vamos ver o que aconteceu. O paralítico foi curado em nome de Jesus. Então o seu sonho será realizado em nome de Jesus. Versículo 9 e 10 de Marcos capítulo 12, lições de vida sobre a palavra de Deus. Então versículo 9 e 10 diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? É Jesus perguntando: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, que foi que Jesus falou para o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. Aquele homem teve fé também. Ele acreditou que, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz que ele estava lá acamado, mas ele levantou, pegou a sua cama, aí ele encontrou jeito de passar de volta pelo meio do povo. Na hora que alguém critica, na hora que alguém lhe diz que isso não vai dar certo, a lição que nós podemos ter é que a gente tem que saber de fato fazer aquilo que estamos nos propondo a fazer. Então, se você está se propondo a fazer uma coisa, é porque você tem conhecimento, é porque você sabe fazer. Então você vai lá e faz. Foi o que Jesus fez. Jesus foi lá e resolveu o problema daquele homem. Você vai lá e resolve aquele problema. E aí você mostra na prática que aquelas pessoas não sabem o que estão falando. Agora você sabe o que é que está fazendo. Não baixe a cabeça. Mostre que você faz, porque você sabe fazer. Isso nós podemos tirar como lição na palavra de Deus. Versículo 12 de Marcos, capítulo 2, e nós estamos tirando lições para a nossa vida diária, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Então, o versículo 12 diz assim: no mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Então, aqueles homens provaram que tinha fé. Jesus provou que ele é Deus. E quando isso tudo, Jesus mostrou para aquelas pessoas, principalmente para os mestres da lei, os doutores da época, que ele estava com Deus e que ele sabia fazer aquilo que ele se propunha a fazer. É isso. E na hora que você faz, aí vem aplauso. Olha o que eles disseram aqui, ó. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus. Todos vão dizer assim: parabéns. Mas antes estava dizendo que você não tinha capacidade, que você não ia conseguir. Mas você não baixou a cabeça. Essa é a lição que você, que eu, que nós temos que ter.
para botar em prática. Nós temos condições de fazer aquilo que a gente se propõe. Se a gente não tiver condições de fazer, é melhor que não se meta. Mas quando se decidir fazer, tenha como lição que vai ter todas as etapas de dificuldades, mas no final a vitória é sua em nome de Jesus. Essa é a lição que você fica com ela. E todos vão, aqui todos louvaram a Deus. Mas na hora que você conseguir aquilo que é teu sonho, as pessoas vão aplaudir você. Agora, se você tivesse desistido, você era um fracassado, viu? Você tinha começado e não tinha terminado. Era assim que todos iam dizer. Todos estão te aplaudindo hoje, pois né, se você tivesse desistido, todos iam te criticar dobrado. Então nós não temos motivos nenhum para não, ou seja, para desistir. Muito pelo contrário, a nossa, até digo, obrigação é tocar para frente. É entender que Deus é com cada um de nós e a vitória é nossa. Um abraço, Deus abençoe.